Conceição, então vamos lá, vamos ao que interessa, né? O tema nosso é sobre racismo estrutural e as questões jurídicas, né, que envolvem toda essa questão. Então eu vou começar. A gente está falando para um grupo de estudantes também, né, que é o pessoal da Universidade Internacional, da Uninter, e muitas pessoas não conseguem entender muito bem o que é o racismo estrutural que tanto se fala hoje, está tão em pauta esse tema, né? A gente vê isso acontecer em tantos lugares, em tantos cantos, né, da nossa vida cotidiana. Então, a primeira pergunta que eu faço a você, Conceição, explica para nós o que é racismo estrutural e como que ele acaba se operando dentro da nossa sociedade. A palavra é sua. Boa noite, quero agradecer ao Ninter, né, pelo convite, agradecer a Valéria, a Luiz Fernando Moca, para meu colega lá da Associação dos Advogados. Eu espero contribuir, né, nesse bate-papo, né, para esclarecer algumas dúvidas com relação à questão racial, né, do racismo institucional, né, e levantar alguns conceitos, né, para quem nos assiste, que participa desse diálogo gostoso, né? Que tipo de país que a gente quer para nós e para os nossos descendentes? Quando a gente fala em racismo, é importante dizer que toda essa nossa fala, ela se baseia num livro do professor Silvio de Almeida, que chama Racismo Institucional. Então, inclusive, é uma indicação de leitura para quem nos assiste. O Silvio teve muito, é um livro excelente, que ele engloba toda a questão, tanto histórica, né, como social, para explicar como que isso infere na sociedade, se insere na sociedade. Para entender o racismo institucional, a gente precisa dividir ele em três situações. O racismo em três situações. Primeiro, a questão individual. A questão individual do racismo é aquilo que quando a gente acha que é uma questão de caráter. A pessoa é racista, ela é um mau caráter, ela é uma pessoa que tem... É tipo uma perversão, ele é maldoso, né? Quando a gente pensa no indivíduo. A gente pensa no racismo individual, no racismo institucional, para chegar no racismo estrutural. O racismo institucional, ele é um arranjo no qual as instituições operam para manter uma hegemonia de determinado grupo racial. Ele depende de poder. Não existe racismo sem poder. Então, as instituições públicas, ela trabalha de uma forma tal que ela quer manter o status, a hegemonia da forma que está, ela não quer que modifique. A questão estrutural, ela vai além. Ela atua em toda a estrutura social. Tanto na parte histórica como na parte social. O próprio Estado, ele é formado. O que é estrutura? É a base, né? Quando a gente vai construir uma casa, a gente começa pela estrutura, é a base. Então, todo esse Estado, ele é construído em cima de uma base racista. E nessa sociedade brasileira, ela vem a partir do quê? A gente nasce praticamente com a escravização, né? Com a escravização do povo negro. Então, para entender toda essa estruturação, a gente tem que partir da história, entender como que foi formado o nosso Estado brasileiro para chegar aonde está essa estrutura que privilegia uma raça, né? A raça, assim, no sentido social, porque a ciência já comprovou que não existe diferenças entre povos, né? Que não existe, essa questão racial,
ela é uma questão social, não existe diferença. Independente de onde você nasceu no planeta, né? Você não existe diferenças biológicas entre as pessoas. Então, não existe essa questão de raça biológica. É uma questão social, sociológica, certo? Então, para começar a entender, para chegar até o racismo institucional brasileiro, a gente tem que começar lá atrás, lá no século XVIII, né, quando o iluminismo trouxe essa ideia de classificação de classe, né, que antes do iluminismo era tudo igual. Aí veio os filósofos, tudo é baseado, nada é jogado ao vento, tudo é baseado em filosofia, entre aspas, né? Entre questão biológica, lá atrás, antes de todos os cientistas chegarem a essa conclusão que não existia diferença alguma. Então, começou lá no século XVIII com o iluminismo, né? E com a crise, a primeira crise que a gente entende do capitalismo, partiu-se para o imperialismo e o colonialismo, né? Então, a Europa começou a colonizar outros países, principalmente a África, né? A América, a Ásia. E partia-se da ideia de que o povo europeu era um povo civilizado e que as demais etnias eles eram selvagens. Então, esses colonizadores eles tinham que salvar o colonizado, até deles mesmos. Então, começou daí. E com a colonização, houve a escravização do povo negro, que é onde chega aqui no Brasil, né? Nós somos colonizados pelos portugueses, né? E junto com isso, eles trouxeram o povo negro que praticamente construiu esse país. Então, aí ele chega no Brasil e perdura essa escravidão por 388 anos. Quase 4 séculos, né? Então, quando a gente pensa na escravização, para quem estudou um pouquinho da história da África e tudo mais, muitos dos escravizados que vieram para cá, eles não vieram por acaso. Por exemplo, eles se encomendavam tipos específicos de pessoas. Por exemplo, quem tinha uma usina de açúcar, por exemplo, eles encomendavam negros que entendiam de fundição. Então, vinha mão de obra qualificada também para cá. E quando chegava aqui no país, é aquela coisa que todo mundo sabe, né? Que dividia a família, separava por quê? Para poder dominar, né? Teve essa questão. E aí, a escravidão do Brasil durou 388 anos, e mesmo após a abolição, né, não houve muita diferença na questão da dominação do povo. Por quê? Eu vou só colocar aqui para vocês, porque se falar em racismo e raça, não tem como desassociar de história e de leis. O direito, para existir o racismo e raça, está ligado à legislação, está ligado à lei. Teve uma lei que tornou isso possível.